Boa noite, galerinha. Estamos dando início a mais uma aula do canal Detonando Exatas e hoje eu vou ensinar as regras de divisibilidade por 2, por 3 e por 4. Mas antes, relembrar que divisor de um número nada mais é do que aquele número que você, quando faz a divisão, o meu quociente vai ser inteiro e o resto é zero. Então, por exemplo, 10 é divisível por 5. Por quê? Porque quando eu faço a divisão de 10 por 5, eu encontro o quociente igual a 2 e o resto zero. Beleza? Então, eu vou lhe dizer uma outra maneira de relacionar um número com outro para saber se ele é divisível. Beleza? Qual é essa maneira? É que se o número ele pertencer aos múltiplos de 2, por exemplo, ele será divisível por 2. Ou seja, vou colocar meu exemplo aqui. 12 é um múltiplo de 2. Logo, o meu 12 ele vai ser divisível por 2. E como é que eu sei que é divisível? Quando o quociente é um número inteiro e o resto é zero. No nosso caso aí, o quociente é 6 e o resto é o zero. Beleza? Do mesmo modo, vale por 3, por 4, por 5, tá certo? Então, se o número é múltiplo de 3, logo ele vai ser divisível por 3. Novamente, o 12, tá? Ele é múltiplo de 3, então significa que o 12 será divisível por 3. Ou o 3 é divisor de 12, beleza? Então, mostrando mais uma vez para vocês, ó, o quociente é um número inteiro e o resto é zero, beleza? E mais um exemplo para a gente dar início à nossa regrinhas básicas, né, de divisibilidades. Eu estou colocando aqui os múltiplos de 4, beleza? Então, se for múltiplo de 4, vai ser divisível por 4. Novamente, agora um exemplo novo, que é o 20. 20 é múltiplo de 4, logo 20 vai ser divisível por 4. Tranquilo? Significa o quê? Quociente inteiro e resto zero, beleza? Agora vamos para as regras, pessoal. Vamos para as regras, beleza? Então, quando é que eu sei que vai ser divisível por 2? Bem simples, eu vou ter um número n, tá? Formado de 4 algarismos, beleza? Basta eu olhar para o meu último algarismo, que no nosso caso aí está representado pela letra D. Se D for par, é porque ele é múltiplo de 2. E se ele é múltiplo de 2, significa que ele vai ser divisível por 2, que é o que a gente viu nos slides anteriores. Tranquilo? Então, eu tenho um exemplo aqui, né? 7.344 e 3.763. Basta eu olhar para o último algarismo. No nosso primeiro caso, 4 é par. Logo, 7.344 será divisível por 2, enquanto que o meu segundo exemplo é um número ímpar. Então, não será divisível. Beleza? Então, tá aí, pessoal. E como eu sei que é divisível, meu primeiro exemplo, fazendo a divisão, dá 3.672, ou seja, pertence ao conjunto dos números inteiros, enquanto que o outro, se eu fosse fazer a divisão, ó, ia dar um número, entre aspas, quebrado, beleza? Que nós vamos ver lá na frente, que é chamado de número decimal, tranquilo? Então, não pertence aos números inteiros, beleza? O próximo aqui vai ser divisibilidade por 3, né? Também bem simples, pessoal. Eu vou ter um número n formado de 4 algarismos. Basta eu fazer a soma dos algarismos e dividir por 3. Se essa divisão der um número inteiro, significa que é múltiplo de 3, logo será divisível por 3. Tranquilo? Então, mais uma vez, dois exemplos. Então, o que eu vou fazer agora? Em vez de analisar o último algarismo, eu vou somar todos os algarismos, tá certo? Então, somando 7 mais 3 mais 4 e mais 4 e dividindo por 3, eu encontrei o número 6. Por quê? Porque 7 mais 3 é 10, 4 mais 4 dá 8, então dá 18. 18 dividido por 3 igual a 6. Enquanto que se eu somar o meu segundo exemplo, vai dar um número quebrado, ou seja, um número decimal. Então significa que o 7.344 também é divisível por 3, porém não é divisível por 3.763. E fazendo a divisão do 7.344 por 3, eu encontro 2.448, enquanto que se eu fosse fazer a divisão de 3.763 por 3, daria um número quebrado, que não pertence ao conjunto dos números inteiros.
Nessa aqui, em particular, como é que eu costumo fazer? Eu só somo os algarismos e eu vejo. Se for um múltiplo de 3, eu já dou sequência. Eu não faço a divisão por 3. Por exemplo, 7 mais 3 mais 4 mais 4 é 18. Eu sei que 18 é um múltiplo de 3. Por quê? Porque 3 vezes 6 é 18. Então significa que o número 7.344 será divisível por 3. Beleza? Eu não faço a divisão, eu só faço somar os algarismos e vejo se é múltiplo, logo de cara, beleza? E por fim, quando é por 4, novamente eu tenho um número formado de 4 algarismos. Nesse caso aqui, lembra que por 2 eu olhava o último algarismo? Quando é por 4, eu vou olhar os dois últimos algarismos, beleza? Divido por 4, se der um número inteiro, significa que é múltiplo de 4, logo será divisível por 4. Então, eu tenho o meu número 7.344, beleza? Os meus dois últimos algarismos é o 44, enquanto que no meu exemplo 3.763, os meus dois últimos algarismos é o 6 e o 3, beleza? Então, se eu fizer a divisão, 44 dividido por 4 dá 11, enquanto que 63 dividido por 4 dá um número quebrado, dá um número decimal. Então, significa que um é divisível e o outro não será divisível, beleza? E se é divisível, eu posso efetuar a divisão. 7.344 dividido por 4 dá 1.836. Enquanto que o outro que não é divisível, se eu for insistir na divisão, eu vou encontrar um número quebrado. Por mais que o resto seja zero, eu vou encontrar um número quebrado. Beleza? Então não pode. E uma outra dica aqui relacionado a regras de divisibilidade por 4 é que se terminar em 00, será divisível por 4. Por exemplo, 100 dividido por 4 é 25. Beleza? Terminou em 2, 0. 800 é divisível por 4? Sim, porque terminou em 2 zeros. E qual é o resultado? 200. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esperem os próximos vídeos. Bons estudos, forte abraço, valeu!